Na aula de hoje a gente vai responder a questão P83, ainda sobre o tema de curvas de aquecimento e resfriamento. A questão diz assim: quantas calorias são necessárias para transformar 100 gramas de gelo a menos 20 graus Celsius em água a 60 graus Celsius? O gelo funde a 0 graus Celsius, tem calor específico 0,5 calorias por grau Celsius, e seu calor latente de fusão é 80 calorias por grama. O calor específico da água é de 1 caloria por grau Celsius. Construa a curva de aquecimento do sistema. Bom, a gente tem aqui o gelo, que é o nosso sistema. Ele vai ser aquecido. Primeiro, a gente vai ter um calor sensível de menos 20 graus Celsius até 0, que é quando ele começa a entrar em fusão. Todo o processo de fusão acontece. Depois a gente tem o processo de aquecimento, porque a gente quer saber quantas calorias são necessárias para transformar 100 gramas de gelo, que está a menos 20. Então, primeiro ele vai transformar em água. A gente vai ter o gelo a menos 20 até 0, depois a água, o gelo no estado, água no estado líquido, né? Mudando de 0 graus Celsius até 60 graus Celsius. Então a gente vai ter uma curva um pouco parecida com essa aqui, né? Porque ela é realmente de aquecimento. A gente vai começar, só que não vai começar de 10, vai começar de menos 20 graus Celsius. Depois a gente vai ter uma etapa de transição de fase, como está aqui nesse gráfico. E logo em seguida a gente vai ter de novo um aquecimento. Então a nossa curva vai ser muito parecida com essa aqui, que a gente respondeu na outra questão. Muito bem, então primeiro, como a gente tem nas curvas de aquecimento, a primeira coisa que a gente tem que determinar é o calor fornecido em cada etapa, do jeito que está aqui, né? Como a gente está percebendo nessa curva aqui que a gente tem como modelo. Então eu vou ter primeiro que determinar quanto de calor eu preciso, e a gente sabe que o calor, né, na transição de fase é diferente do calor. A forma de calcular, né, o calor na transição de fase é diferente da forma de calcular o calor quando a gente está fora da transição de fase. Então, para cada etapa a gente vai ter uma fórmula diferente, tá? Então, muito bem. A gente vai começar separando os dados que a gente tem, né? A massa, 100 gramas. Bom, a primeira etapa vai ser uma etapa de aquecimento, né? O gelo vai passar de menos 20 graus Celsius para 0. Então, essa etapa a gente vai utilizar a fórmula que a gente já conhece para o calor. O calor fora da transição de fase. Q igual a MC delta θ. A gente já tem lá a massa, a gente já sabe o calor específico, que é o calor específico do gelo, 0,5 calorias. A gente percebe que é diferente do calor específico da água. E a gente tem a variação de temperatura, porque ela passa de menos 20 até 0. Tá? Então, vamos lá calcular o calor. A gente vai chamar esse calor de calor 1, que é a da primeira etapa, tá? Então, nosso Q1 vai ser igual a massa, que é 100 gramas. O calor específico é 0,5 calorias por grama. E o delta θ vai ser temperatura final menos a temperatura inicial. Então a gente vai ter final é 0 graus Celsius menos, aí entra aquele jogo porque ela é menos 20. Então não pode esquecer do sinal que está lá, tá? Então nosso Q1 ele vai ser igual a
100 vezes 0,5 vai dar 50. Vezes 0 menos 20 vai dar 20, positivo. Esse menos, com esse menos vai dar mais, 0 mais 20 dá 20. A gente fica com 20 vezes 50. Então, o que a gente vai ter aqui? Q1 vai ser igual a 2 vezes 5, 10, 00, 1000. 1000 o quê? 1000 calorias. Fazer o nosso destaque aqui. Esse é o nosso primeiro calor, tá? Dentro do gráfico que a gente tem lá, vai ser o calor nessa etapa aqui. A gente vai começar então 0 até 1000. A gente pode escrever assim também, ó, vezes 10 ao quadrado, que seria vezes 100. Essa é a segunda etapa. Então, o nosso calor Q1 foi conseguido. Quem vai ser o nosso calor Q2? O nosso Q2 ele vai ser igual a, como é uma transição de fase, a etapa em que o nosso sistema, a nossa substância está mudando de estado, está mudando do estado sólido para o estado líquido, nós teremos que usar outra equação, que é Q igual a M vezes L. Aí no nosso caso é um LF, que é o calor latente de fusão. Bom, a gente já sabe que o calor latente de fusão é 80 calorias por grama. Ele é positivo porque ele ganha esse calor, ele não perde. Então é muito simples, né? A gente vai pegar o que? 100, que é a nossa massa, vezes o nosso LF, que é 80. Molezinha calcular isso aqui, né? Então o nosso Q2 ele vai ser igual a 8.000 calorias. Tudo isso em calorias. Destacar aqui mais uma vez. Seguindo em frente, agora a gente vai calcular o próximo calor, a próxima etapa do nosso processo. A gente chama esse calor de calor 3. O nosso Q3 dificuldade para fazer um 3. Q3 ele vai ser igual, de novo, a gente vai ter aumento de temperatura. A água vai passar de 0 para 60. Tá? Então, a água passando de 0 para 60, a gente vai voltar e usar a outra fórmula que já tinha usado no Q1. M sempre ficou horrível. M vezes C vezes delta teta. De novo. O famoso calor sensível. Então, nosso Q3 vai ser igual. Massa continua a mesma. Agora, o calor específico da água no estado líquido é 1. A gente já viu isso. Então, 1 caloria por grama grau Celsius. É o calor específico da água. Muito bem. Vezes 1 vezes o nosso delta teta. Agora ela está... Nessa fase, ela começa em 0, porque depois que todo o gelo mudou de estado, mudou de fase, agora eu tenho água a 0 graus Celsius. Então essa é a minha temperatura inicial. E a temperatura final é o meu 60 graus Celsius. Então vai ser final, que é 60, menos o inicial, que é 0.
Então, de novo, Q3 é igual. A gente vai ficar com 100 vezes 60, que é igual a 6.000. Se vocês perceberem, a gente tem aí calor sempre positivo, né? Isso não acontece à toa. Bom, quando a água está mudando de fase, ou quando o gelo vai derretendo, ele só vai ganhando calor, ele não perde calor em momento nenhum. E pro Q dar negativo, tem que perder calor. Então essa etapa ela é toda ganhando calor. Aí agora a gente passa para a nossa próxima fase, que é a construção do gráfico. Muito bem. Dei uma paradinha aqui na gravação para poder fazer o gráfico mais rápido, não tomar tanto nosso tempo. Que a gente começa, esse seria o gráfico que a gente está construindo, né? A gente começa determinando os eixos, discriminando os eixos, como no outro gráfico lá que a gente trabalhou. A gente tem aqui, ó, o calor, todos os valores estão multiplicados por 10 ao quadrado, para ficar mais fácil de colocar no gráfico. Se eu não quiser colocar assim, né, eu tenho que colocar os valores explicitamente, né, ou seja, só para mostrar para vocês aqui, ó, eu posso simplesmente tirar isso aqui, colocar calorias só lá. Então estou explicitando a unidade. O calor está escrito em a unidade, né? Calorias. Tirei lá o 10 ao quadrado. Para poder fazer isso, o que eu tenho que colocar agora? Eu tenho que multiplicar todo mundo por 10 ao quadrado, que é nada mais, nada menos do que fazer a multiplicação por 100. Então, acrescento 2 zeros em cada valor aqui, ó. 9.150, ou 15.000, na verdade. 9.000 e 15.000. Aí vocês podem me perguntar, de onde saíram esses valores? 9.000 e 15.000, né? Vamos voltar lá. A gente determinou o primeiro valor, que é 1.000. Então, na nossa descrição, aqui na faixa de temperatura, né? Esse ponto aqui é o ponto zero do calor. Então quer dizer o que? Nessa etapa aqui, nenhum calor foi fornecido ainda, até esse momento. E aí o que a gente tem então? Zero de calor. Zero de calor equivale a quanto de temperatura? Menos 20 graus Celsius, lá no início do processo. Tá? Por isso é que menos 20 está aqui exatamente em cima desse eixo, que seria o eixo Y para a gente. Então menos 20 está aqui. Começa aqui, zero do calor, aí o calor começa a aumentar, estou fornecendo energia, até chegar em 1.000. Quando chega em 1.000, qual é a temperatura? Ela mudou, ela saiu de menos 20 e foi subindo, até chegar em zero, que é 0 graus Celsius. Foi o que a gente viu aqui, ó. Forneci 1.000 calorias para ele passar de menos 20, que é o inicial, até zero, que é o final. Muito bem. Então tá certinho o que a gente trabalhou até agora. Voltando para cá. Agora, na segunda etapa, eu tentei colocar aqui a linha vermelha em cima do eixo. Como eu não sou muito bom de desenho, não ficou perfeito. Então essa linha é para ser uma linha horizontal, tá? Ele vai passar, ele se manteve nessa etapa aqui, ó. Ele se manteve a 0 graus Celsius. A temperatura não subiu, nem baixou. Então está aqui no zero. Se ele está no zero, então a linha tem que ficar em cima do eixo. Então, ó, quantas calorias eu forneci aqui? 8.000 calorias. Que foi o que a gente calculou nessa etapa. Que era o calor necessário para ele fundir, né? Passar do estado sólido para o estado líquido. Então, o que a gente tem? 8.000 calorias. Bom, se eu já tinha fornecido 1.000 mais 8.000, vai dar as nossas 9.000. Então, até aqui, ó, desde o início até esse momento, foram fornecidas
9.000 calorias, que é os 1.000 que já tinha sido, mais os 8.000 que foram fornecidos. Se eu subtrair aqui, ó, final 9.000 menos inicial 1.000, vai dar 8.000, que é justamente o que a gente tem aqui, ó, nessa etapa, a quantidade de calor fornecida nessa etapa, ok? Seguindo em frente, ó, a mesma lógica, 9.000. A partir desse ponto, né, desse momento, quando eu já forneci essas 9.000 calorias no total, a temperatura dele agora começa a subir, porque ele já mudou de fase, já saiu da fase sólida, passou para a fase líquida. E agora a temperatura começa a subir. Ela vai de 0 até os 60 graus Celsius, que é a temperatura final. Muito bem. Então, naturalmente, estou fornecendo calor, vai sair do 9.000. Quantas calorias eu forneci? 6.000 nessa etapa. Então, 6.000 calorias foram fornecidas. Então, 9.000 mais 6.000, 15.000. Por isso que a gente tem 15.000 aqui e não 6.000, porque os 6.000 é o quanto de calor foi fornecido nessa etapa aqui, ó. Passando dessa etapa onde está com 0 graus Celsius e chegando até o ponto final para a gente, que é os 60 graus Celsius. Então, passou de 9.000 para 15.000. Então, 15.000 calorias é o calor total fornecido até o final. 9.000 mais 6.000, 15.000. Então, 15.000 menos 9.000, 6.000, que é o calor fornecido aqui, ó, só nessa faixa. E a temperatura sobe, por isso é que o gráfico volta a aparecer aqui, ó, crescente de novo. Sobe até chegar nos 60 graus Celsius. Então, 15.000 calorias fornecidas equivale a 60 graus Celsius de temperatura. Então, é assim que a gente constrói o gráfico, pessoal. Eu vou ensinar para vocês agora como é que a gente vai construir esse gráfico usando uma ferramenta computacional, né? Que é muito mais simples, que é o nosso Excel, tá? A versão que eu vou utilizar aqui para a gente construir esse gráfico, se a gente quisesse colocar isso num trabalho, para ficar um negócio mais organizado e não ficar um gráfico feio como esse para quem desenha mal como eu, a ferramenta do Excel é muito boa, tá? Mas, de novo, é só para a gente entender o que está fazendo. Os valores a gente vai ter que fornecer, né? O computador não faz o trabalho pela gente, ele faz uma parte do trabalho. Você tem que saber o que está fazendo. Ok? Então, beleza. A próxima etapa do nosso vídeo vai ser justamente falar sobre como construir esse gráfico no Excel. Bom, como eu estava dizendo para vocês, abri aqui uma planilha do Excel. Para mim aqui é LibreOffice Calc, que está relacionado com o Linux, que é o que eu uso, mas Excel vai ser muito semelhante, né? Então eu vou criar aqui em uma coluna, não importa qual seja, vou escrever o meu Q e indicar a unidade, calorias, calor em calorias, e na outra eu vou colocar, como eu não achei o θ, colocar temperatura, abreviado, em graus Celsius. Bom, a gente sabe que o primeiro valor de calor é 0, está relacionado com a temperatura de menos 20. Menos 20. Depois a gente passa para 1.000. Qual é a temperatura lá em 1.000? 0 graus Celsius. Depois 9.000. É o próximo ponto que eu quero colocar, né? De novo, foram 8.000 calorias no intervalo, então vai passar de 1.000 para 9.000. 1.000 mais 8.000, 9.000. 9.000 é o próximo ponto. Qual é a temperatura? Também 0, porque nessa etapa não tem aumento de temperatura. Então, de 1.000 para 9.000 a temperatura é 0. E agora nós temos o nosso 15.000, que é de 9.000 mais 6.000 vai dar 15.000, que é o final. E quando é 15.000? É 60 graus Celsius de temperatura. Muito fácil. Selecionamos aqui, ó, e vamos lá em
inserir gráfico. Clica aqui, te escolhe o tipo de gráfico. A primeira coisa que ele fez foi um gráfico de barra, mas não é a nossa intenção. Então, a gente vai aqui, ó, XY dispersão. E coloca aqui, ó, para ele poder ligar os pontos, tá? Se a gente deixar aqui, ele não liga os pontos, ele vai apenas colocar eles, ó, menos 20, 0 é o primeiro ponto, depois 1000, né? Ele não aparece aqui, ele está mostrando aqui em 2000, a gente consegue editar isso, tá? Ele está mostrando aqui só os pares, né? Se vocês prestarem atenção, os valores pares. 60 graus Celsius, 15.000. O 15.000 está aqui entre o 14.000 e o 16.000. Então, se eu colocar agora aqui para ele construir as linhas, ó, ele vai mostrar do mesmo jeito que a gente fez lá, só que muito mais organizado, né? E bonito, é claro. A gente consegue editar isso e organizar os valores, né? Aqui é intervalo de dados. Tá, deixa eu ver aqui, não. Certo. Série de dados. Deixa eu ver se ele colocou aqui. Temperatura em graus Celsius. Não. Bom, tem algumas coisas que precisam ser editadas aqui, né? Eu vou mostrar para vocês agora como é que a gente vai organizar isso aqui, porque isso aqui não é temperatura em graus Celsius, né? Essa edição precisa ser feita. Então, como eu estava indicando para vocês, a gente tem aqui, isso aqui é a legenda, como se fosse a representação, o que esse gráfico representa, né? A gente pode deixar isso ou retirar. A gente vai aqui em intervalo de dados, série de dados, elementos. Tira exibir legenda, ele apaga aquilo lá, né? Aquilo lá é para dizer o que essa curva representa, né? Aqui a gente pode colocar no eixo X Q em calorias. Tá minúsculo. Calorias. E no eixo Y, o nosso temperatura. Temperatura em graus Celsius. A gente colocou lá no outro. Aparece aqui, né? Q em calorias e temperatura em graus Celsius no eixo Y indicando. Eu não consegui colocar aqui os valores ímpares, mas está aqui no meio, é 1000, entre 8.000 e 10.000 está o 9.000, e entre o 14.000 e o 16.000 está o 15.000, certo? Então essa seria a versão mais bonitinha do nosso gráfico. Isso aqui a gente pode recortar e colar. Salvar em algum lugar e aí vocês já sabem construir um gráfico bem organizadinho no Excel. Eu consigo também colocar as linhas verticais na grade, né? Deixa eu editar aqui. Tá. Eu consigo lá também colocar as linhas verticais na grade. Então, é isso e até a próxima aula. Um abraço.